Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à lição de número 6. Mas antes de iniciar, eu queria lembrá-los que este conteúdo é produzido para ajudar vocês no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o seu texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa lição. E quando você estiver assistindo essa lição, entenda que ela tem uma estratégia educacional muito própria. O conteúdo aqui é organizado de maneira a facilitar o seu aprendizado. Para isso, aqui na descrição do vídeo, tem 3 informações que lhes são muito úteis. Quais são essas informações? Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado e dividido, para que eu possa lhe apresentar toda esta lição. Além do cronograma da aula, há também uma aula-atividade. A aula-atividade serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir a sua aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade para verificar o que você aprendeu. E por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Se preferir também, você pode comentar aqui no vídeo. É sempre muito satisfatório interagir com os irmãos e ver a participação de cada um de vocês. Bom, como eu falei, esta é a lição de número 6. E aqui na lição de número 6, o título da nossa lição são os desafios de ser família nos dias atuais. Então veja que na lição de hoje, nós vamos refletir num texto bíblico e tentar ver como é desafiador ser uma família de cristãos nos dias em que vivemos. E para isso eu quero começar apresentando para vocês o cronograma da nossa aula, que é a maneira como este conteúdo está dividido. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu sempre faço questão aqui de explicar. Esse é o texto áureo da lição. O comentarista identificou que este era o texto mais importante e é ele que nós vamos estudar. Por isso, antes de estudar o versículo 2 de Romanos capítulo 12, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar o versículo 1 e 2, que é os versículos de abertura desta nova sessão da carta que Paulo está escrevendo à igreja em Roma. E por último, na terceira sessão desta aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações de maneira que fique mais fácil você se localizar e se situar quanto ao conteúdo. Tudo bem? Bom, para começar então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Romanos capítulo 12, versículo 2. Para explicar o contexto teológico de Romanos 12, 2, eu preciso começar lendo com vocês uma citação. Ela vai nos ajudar aí. Preciso começar a ler com vocês o versículo 1, que vai nos ajudar a compreender o contexto teológico da carta. E, na verdade, o que eu quero chamar a sua atenção é esta palavra que aparece aqui. Portanto, por que uma palavra como essa é tão importante nas cartas de Paulo? Porque esta é uma expressão muito comum nos textos paulinos. Por exemplo, nós já estudamos aqui Efésios 4 e vimos que lá, Efésios 4:1, tem um portanto. Mas você sabe o que isso significa? Esse portanto indica que tudo aquilo que Paulo falou antes será agora aplicado de maneira prática. E aqui no caso de Romanos capítulo 12, tudo aquilo que Paulo falou no capítulo 9, 10 e 11, que tem um caráter mais doutrinário, estará em plena conexão com as ações práticas que ele vai orientar a igreja nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Então, essa palavra que vai ser citada a partir de agora são palavras que estão em plena conexão com a doutrina anteriormente mencionada, e esta deve ser a motivação daqueles irmãos para praticar essas coisas que ele vai mencionar agora. Então, de maneira bem específica, o que nós veremos nessa parte prática, e o portanto nos coloca diante de desafios práticos,
é que Paulo vai falar com esses irmãos como é que eles podem honrar a Deus na sua experiência diária. Como um cristão, diante de todo o escopo doutrinário mencionado por Paulo, pode oferecer a Deus uma doxologia, uma adoração apropriada. Eu queria colocar um comentário aqui importante para a gente considerar, então, essa questão que eu estou dizendo a vocês. As misericórdias de Deus nos convencem ao esforço ativo. Isso é importante de observar. Mas esse esforço ativo, se baseado no indicativo da graça de Deus, nunca deve ser confundido com legalismo. Nós não devemos confundir esforço ativo com legalismo. A energia da graça convoca os seres humanos não à passividade, mas ao esforço. No entanto, é um esforço enraizado aonde? Enraizado na fé e energizado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a resposta apropriada a tudo aquilo que Cristo fez por nós, a doutrina mencionada por Paulo anteriormente, ela não deve ser uma resposta passiva, no sentido de não fazer nada, não exige nada de você, nenhuma resposta é oferecida. Paulo pretende deixar claro que por causa da obra da graça de Deus que foi realizada em nossas vidas, nós devemos nos esforçar para honrar a Deus em nossa vida cotidiana. Mas, como o comentarista mencionou aqui, este não é um esforço legalista, daqueles que obrigam pessoas a fazerem coisas por mérito pessoal ou então por dedicação própria. Nós só conseguiremos honrar a Deus na vida cotidiana se nos esforçarmos para sermos cheios do Espírito Santo. Será exatamente na força do Espírito que nós conseguiremos viver a nossa fé no mundo, que nós conseguiremos honrar a Deus de maneira apropriada. Seguindo para a segunda sessão, eu desejo exatamente explicar para vocês aqui como é que isso será possível. E veja que essas ações práticas que Paulo vai mencionar tem o versículo 1 e 2 como versículos introdutórios para esta nova sessão. E eu quero nessa segunda sessão exatamente explicar para vocês os versículos 1 e 2. E aí eu queria começar apresentando um esboço de tudo que é tratado nos versículos 1 e 2. Primeiro, Paulo fala que nós devemos nos dar completamente a Deus, pois apenas isso é razoável. Em terceiro lugar, Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Em quarto lugar, nós devemos ser transformados com novos padrões de pensamento. E por último, o versículo encerra mostrando o resultado de tudo isso, que é descobrir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então veja que aqui eu tenho um panorama geral do versículo 1 e 2. E o que eu pretendo fazer a partir de agora é explicar para vocês tudo isso que Paulo está falando, que tem a ver com o culto apropriado que oferecemos a Deus, a adoração apropriada que oferecemos a Deus, e como esta adoração apropriada nos faz descobrir aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Bom, eu começo então explicando para vocês o versículo de número 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Com base nesse versículo, eu quero te fazer 3 perguntas que eu considero perguntas importantes para nós entendermos como Paulo introduz essa nova sessão de questões práticas para aqueles irmãos. Primeira pergunta, e aí eu vou colocar o versículo, eu faço a pergunta, e se você precisar apertar pause no vídeo para tentar identificar a resposta, você pode fazer isso. Primeira pergunta, por que os cristãos devem entregar sacrifício a Deus? E a resposta aqui é muito clara. Por causa de tudo que ele fez por nós. Então veja que oferecer sacrifícios
está em plena conexão com os Salmos, onde diz da pessoa que reconhece a obra de Deus, e por reconhecer o que Deus fez por ela, essa pessoa tem motivos para prestar culto ao Senhor. Porque o cristão deve entregar sacrifícios a Deus por causa de tudo que Deus fez por nós. Nós reconhecemos isso. Mas aí tem uma segunda pergunta. Que tipo de sacrifício nós devemos oferecer a Deus? Que tipo de sacrifício Deus gosta? E a resposta também é muito clara. O tipo de sacrifício que nós devemos oferecer a Deus, que é o tipo de sacrifício que Deus gosta, é o nosso corpo. O nosso corpo é o sacrifício que Deus quer que nós ofereçamos e é o sacrifício que Ele gosta. Terceira pergunta. E se eu não reconhecer a obra de Deus e nem quiser oferecer meu corpo a Deus, qual que é o problema resultante dessa questão? Mais uma vez, isso também fica claro no texto. Se eu não quiser reconhecer a obra de Deus e não quiser oferecer o sacrifício apropriado que é o meu corpo, se isso vier a acontecer, eu não estarei oferecendo uma adoração que agrada a Deus. E eu queria destacar isso aqui, ó. Uma adoração que Deus considera agradável. Se eu não fizer isso, não agrada o Senhor. E esses dois fundamentos são fundamentos importantes para essa adoração individual que Paulo está chamando os irmãos a oferecer a Deus. Quais são esses dois fundamentos? Memorize isso. O primeiro fundamento é exigido que a pessoa que oferece adoração ao Senhor reconheça os motivos porque Deus merece ser adorado. Isso precisa estar muito claro para a gente. Suplico-lhes que entreguem seu corpo por causa de tudo que ele fez por vocês. Este é o primeiro fundamento. A pessoa reconhece a obra de Deus na sua vida e por reconhecer ela oferece ao Senhor a sua adoração. Então, a adoração é um ato consciente de reconhecimento da obra de Deus. Segundo, adoração apropriada acontece quando oferecemos o nosso corpo como sacrifício. Isso também está muito claro. Um sacrifício que seja vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Desculpa, aqui em cima. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Esse é o segundo fundamento. A adoração apropriada deve vir do nosso corpo que nós oferecemos a Deus como sacrifício. Agora veja. Oferecer nosso corpo a Deus como sacrifício é uma linguagem muito comum ao Antigo Testamento. É aquela imagem do animal que é levado ao templo para ser oferecido no templo como sacrifício a Deus. Mas aqui, ao invés do animal, Paulo diz que nós devemos levar o nosso corpo como sacrifício a Deus. O que Paulo pretende dizer com isso? A substituição do animal pelo nosso corpo. Isso está em plena conexão com a mensagem dos profetas. O sentido pretendido aqui é que os cristãos devem oferecer o seu corpo a Deus em consagração. Os cristãos devem oferecer o seu ser integral a Deus. Deus não quer apenas os nossos louvores de lábios ou o nosso jejum, a nossa oração. Ele quer tudo, o nosso ser integral. Mas veja, isso é importante porque se eu coloco apenas o meu corpo como sacrifício, mas não estou colocando o meu ser interior, essa é uma adoração que não agrada a Deus. E no versículo 2, esse é o foco do apóstolo Paulo. Se aqui no versículo 1 o foco está no corpo, no versículo 2 o foco está na mente. Porque ele pretende mostrar que a adoração perfeita, o corpo perfeito que Deus exige, envolve o meu ser interior e o meu ser exterior. A adoração que agrada a Deus não é apenas aquela produzida pelos lábios. A adoração que agrada a Deus precisa ter uma conexão entre os meus lábios e o meu interior. E se isso é algo novo para você, eu indico que você leia Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 é um desses textos que deixam claro isso. A adoração que agrada a Deus, ela não pode ser produzida apenas pelo interior ou apenas pelo interior. O compromisso genuíno que Deus espera da gente precisa abraçar todas as áreas da nossa vida. Isso inclui o nosso corpo,
com todas as suas particularidades, e também inclui o nosso espírito, com esta devoção que estamos oferecendo a Deus. Sabendo disso, eu queria então lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta para a gente ajustar o que já vimos até aqui. Qual o melhor lugar para prestar culto a Deus? Opção A, no templo. Opção B, nas experiências cotidianas. Qual das duas você marcaria? Vamos voltar? Se precisar de tempo, a resposta certa é nas experiências cotidianas. Em Paulo, a adoração e os sacrifícios que nós oferecemos a Deus não estão mais reclusos ao templo. A linguagem do culto aqui é utilizada por Paulo para incluir todas as dimensões da vida da pessoa. É quando ela está no templo, é quando ela está trabalhando, é quando ela está em atividade doméstica. Nós não pretendemos restringir o culto apenas ao templo, porque isso já não é mais possível. Nós devemos fazer uma liturgia a Deus, um culto a Deus em todas as nossas dimensões da vida. Se a gente sabe disso, se o convite de Paulo é para que a gente ofereça a Deus um culto em todas as nossas dimensões de vida, a nossa adoração a Deus não aconteça apenas no templo, vamos problematizar essa questão? Responde para mim, por gentileza. Qual dessas maneiras é apropriado oferecer adoração a Deus? A, jogando bola. B, indo ao cinema. C, saindo com os amigos. D, nenhuma das alternativas. E aí? Qual opção você marcaria? Qual é a maneira apropriada de oferecer adoração a Deus? A, B ou C? Me permita colocar aqui como alternativa a letra D e explicar isso a vocês. E eu coloquei exatamente como um problema, porque isso tem se tornado um problema. Vamos pegar os dois fundamentos que nós acabamos de ver aqui no versículo 1. Quais são os dois fundamentos da adoração? Primeiro, é exigido que a pessoa que vai adorar a Deus reconheça a obra de Deus. Segundo, a adoração apropriada que nós devemos oferecer ao Senhor é aquela que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício. Veja, adoração não tem nada a ver com coisas triviais que nós realizamos diariamente. A adoração precisa expressar esse reconhecimento público da obra de Cristo em nossas vidas. Ou seja, é muito mais do que jogar bola, é muito mais do que ir ao cinema, é muito mais do que sair com os amigos. A adoração precisa ser feita com intencionalidade. A pessoa reconhece a obra de Cristo e oferece louvores a Cristo por causa da sua obra. Eu posso jogar bola, eu posso ir ao cinema, eu posso sair com os amigos por pura diversão. E eu acho que esse é um problema muito sério. Porque a gente faz uma série de trivialidades e aí no final, para dar um ar espiritual que a gente faz, a gente diz, bom, nós terminamos aqui o nosso futebol, nós adoramos a Deus enquanto jogamos bola, bom, nós terminamos aqui o nosso passeio, adoramos a Deus enquanto passeamos, bem, nós fizemos isso, aquilo, outro. Aí nós começamos a reduzir a adoração a coisas triviais. Coisas que não têm intenção nenhuma de prestar culto a Deus. E esse é um problema muito sério. Porque essas coisas aleatórias que nós queremos colocar no final como se fosse uma cereja do bolo, né? Chamar tudo isso de adoração, não se parece nada com adoração. Para que haja adoração, é preciso primeiro haver o reconhecimento da obra de Cristo. Essas pessoas sabem que estão adorando Cristo pelo que Cristo fez na vida delas? Essas pessoas têm uma consciência clara da obra de Deus sobre a vida delas? Segundo, elas estão oferecendo o corpo como sacrifício apropriado ao que Deus espera dela? Aqueles que desejam adorar a Deus devem conduzir a sua vida assim, de maneira a honrar e louvar tudo que Deus fez por nós. Nós não podemos chamar as nossas coisas triviais de adoração. Se não é fazendo coisas triviais que a gente oferece diariamente adoração a Deus,
Como é então que um cristão pode oferecer adoração a Deus? Se não é jogando bola, se não é indo ao cinema, se não é saindo com os amigos, como é que um cristão pode oferecer o seu corpo como sacrifício apropriado a Deus? Porque, veja, isso a gente já sabe. A gente já sabe que a adoração apropriada é aquela que nós oferecemos o nosso corpo. Mas se não tem a ver com essas coisas triviais, como que eu posso oferecer o meu corpo prestando um culto que agrada a Deus? Uma adoração que agrada a Deus? Paulo oferece essa resposta para a gente no versículo de número 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se não é fazendo coisas triviais que a gente pode oferecer diariamente adoração a Deus, como é então que cristãos podem oferecer a Deus esta adoração que agrada a Deus? E Paulo diz, isso está relacionado ao nosso corpo. Mas como? Isso ficou muito claro para nós. Não tem a ver com jogar bola, não tem a ver com ir ao cinema, não tem a ver com sair com os amigos. Isso tem a ver com oferecer uma adoração que não imita o comportamento do mundo. Ou seja, a adoração está profundamente relacionada à maneira como vivemos e testemunhamos a obra de Cristo. Se no versículo 1 o meu corpo foi oferecido como sacrifício, aqui no versículo 2 eu estou oferecendo o quê? A minha mente. Nesse sentido, a adoração deve acontecer com o seu ser completo. O meu corpo e a minha mente se voltam ao Senhor em reconhecimento à sua obra e como maneira de honrá-lo. E eu farei isso não me amoldando aos padrões do mundo. Quando há um desalinhamento entre o meu corpo e a minha mente, isso vai resultar em muitos problemas. Porque talvez eu até queira oferecer o meu corpo como sacrifício, mas eu tenho uma mente tão mundana que eu não consigo fazê-lo. Como também é possível querer oferecer a minha mente para Deus como parte da minha adoração, mas como o meu corpo está tão envolvido com o mundo, eu não consigo fazê-lo. Portanto, a questão que a gente precisa tentar responder é: como é que eu posso ajustar o meu corpo e a minha mente para oferecer uma adoração que agrada a Deus? Como é que o meu corpo e a minha mente estarão alinhados como sacrifício que Deus espera? Nesse texto, você consegue me dizer como isso é possível? Nesse texto, você consegue me dizer como é possível ajustar o meu exterior e o meu interior para a adoração que agrada a Deus? Por meio da renovação. Uma renovação que acontece em nossas vidas. E aqui eu queria ler uma citação e explicar isso de maneira mais clara a vocês. Os crentes resistem à pressão para se conformar à presente era do mal pela renovação de suas mentes. 2 Coríntios 3,18, e esse é um texto aqui importante para nós, 2 Coríntios 3,18, sugere que o nosso pensamento é alterado enquanto contemplamos a glória do Senhor. A transformação gradual de glória em glória ocorre à medida que os crentes meditam e refletem sobre a beleza e o esplendor do Senhor. Bom, isso aqui é importante. A mente cristã não é renovada por esforço intelectual e por capacidade própria. Esse texto de 2 Coríntios, de o que Paulo está afirmando aqui, esclarece isso de maneira muito clara. Mas antes de ler o texto de 2 Coríntios 3,18, que torna mais claro ainda como é que nossa mente é renovada, para que haja este alinhamento entre o nosso corpo e a nossa mente para a adoração perfeita que oferecemos a Deus, para que a gente não se amolde ao mundo, eu preciso colocar uma questão para a gente refletir. Essa é uma questão que não sei se lhe incomoda, mas é uma questão recorrente que acaba me incomodando bastante. Ela tem se tornado muito comum, principalmente na internet.
é comum encontrar na internet pessoas criticando estruturas mundanas. São vídeos que falam contra músicas, contra filmes, contra práticas esportivas, contra liturgias e tantas outras coisas. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, identificar estruturas mundanas não é suficiente para a transformação. Então você escuta falando mal de músicas cristãs, liturgias cristãs, pastores, etc, etc. Estão aos montes. Esses vídeos se espalham. Eu posso conseguir dizer que uma coisa é mundana para mim. Pela minha percepção e pela minha experiência, eu posso dizer, isso para mim é mundano. Por exemplo, eu como membro de uma igreja pentecostal, eu olho, por exemplo, um culto que não tem da harpa e digo, nossa, isso é mundano. Da minha percepção e da minha experiência estou dizendo isso. Mas conseguir identificar essas estruturas mundanas não garante a renovação da nossa mente. E eu citei os hinos da harpa como um exemplo assim mais grosso para você perceber que as denúncias caminham nessa direção. De coisas realmente reais a esquisitices. Por que eu estou dando um destaque especial para essa questão? Por causa do legalismo que se desenvolve no Brasil. Principalmente nessa plataforma onde vocês estão aqui assistindo essa aula, há centenas de denúncias sobre coisas mais diversas. Eu me lembro agora do pastor Saião que diz, Deus nos chamou para ser diferentes, alguns insistem em ser estranhos. Algumas denúncias são assim, muito estranhas. Coisas que são até difíceis de ouvir. O problema com todas essas denúncias é que nenhuma delas assume que essa identificação daquilo que se presume ser mundano não é suficiente. A renovação da nossa mente não acontece apenas com a identificação daquilo que nós presumimos ser mundano. Por isso que é tão importante a leitura de 2 Coríntios 3:18. Para perceber como é que a nossa mente é transformada para nós não nos conformarmos por aquilo que é mundano. Porque o que nós estamos tendendo é caminhar para um legalismo. Bom, se eu digo que isso é mundano, é só a gente tirar que aí nós vamos ser renovados. Certo? Veja comigo o texto bíblico. 2 Coríntios 3:18. Portanto, olha o portanto de Paulo aqui mais uma vez, hein? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso aqui é importante para nós. A primeira coisa que eu quero destacar desse texto é que essa renovação da mente não acontece de maneira radical. Por isso que o legalismo fracassa assim, de forma terrível. Porque ele pretende uma mudança radical que não é possível. A mudança que acontece em nós acontece de maneira gradativa. Quando a mente humana se vê admirada pela obra de Deus, preste atenção nisso. Quando a mente humana se vê admirada pela obra de Deus, neste momento, o Espírito Santo de Deus atua em nossos corações, renovando a nossa mente. Parafraseando aqui o que Paulo está dizendo aos Coríntios, é como se o Espírito Santo estivesse comunicando aos nossos corações uma mensagem assim: por que se conformar com uma vida indigna se você tem uma vida nova para viver? Por que se conformar com uma vida medíocre se Deus te chamou para um viver digno? Exatamente essa percepção do esplendor da obra de Deus é que renova a nossa mente. E às vezes nós estamos empolgados com a denúncia e com as acusações de coisas mais esquisitas, achando que se nós cortarmos isso e aquilo, a nossa mente vai ser transformada. Proíba de usar celular. Cancele o uso de redes sociais. Faça isso e aquilo outro. Então você terá pessoas com a mente renovada. Não teremos. Quando nossa mente for renovada, só
acontecerá como resultado dessa percepção da obra e do esplendor do que Deus fez em Cristo Jesus. Enquanto nós não estivermos com os olhos atentos à grandiosidade da obra de Deus, nós não teremos essa percepção da vida nova que Deus tem para nós. E quando essa mente for renovada, quando então eu tiver uma visão gloriosa do que Deus fez, enviando o seu Filho Jesus Cristo, haverá uma consequência para as nossas vidas. E aí eu queria ler com você novamente o texto e tentar identificar o resultado que acontece quando há essa renovação da mente. O resultado de quando nós temos o Espírito agindo em nós, renovando a nossa mente, porque agora nós temos uma visão grandiosa de Deus e da sua obra. Veja comigo esse texto. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme. Mais uma vez a ideia de Paulo aqui de que é Deus quem faz essa transformação, e é uma transformação que só acontece mediante esse esplendor da obra de Deus, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ele age em nossa mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Veja, quando nossa mente for renovada, qual será o resultado? Quando nossa mente for renovada, nós conseguiremos perceber que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando há uma renovação em nossa mente, nós conseguimos discernir como a vontade de Deus é assim. Será muito mais fácil compreender e obedecer às ordens do Senhor para as nossas vidas, porque nós temos um esplendor maravilhoso do que Ele fez e do que Ele é e do que Ele faz. E por ter esta consciência da sua grande obra, olhar a sua vontade, olhar as suas ordens, para nós é bom, é agradável e é perfeito, porque nós sabemos que assim Deus é. E veja, o sentido que Paulo pretende colocar na cabeça dos irmãos aqui é tentar mostrar que se eles não experimentarem a vontade do Senhor, eles não saberão como a vontade do Senhor é aprovada. É como a imagem de um test drive. Quando você vai comprar um carro, chega para o vendedor e o vendedor diz: vamos dar uma volta no carro para você conhecer o carro. Aí depois que você pilota o carro, você descobre a qualidade do carro. A mesma coisa acontece com a vontade do Senhor. Enquanto a sua mente não é renovada por ver a grandiosidade da obra de Deus, por contemplar as maravilhas do que Ele faz, você não consegue ver que a vontade dele é boa. E quando você obedece à vontade dele, então você descobre que ela é aprovada. Mas se você não vive a vontade de Deus, você nunca saberá como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para a gente encerrar, eu caminho então para a terceira sessão, fazendo aqui algumas aplicações sobre como esse texto pode nos ajudar nas nossas relações familiares, como ele pode trazer luz para a família que precisa entender o que a Bíblia está dizendo aqui. Diante do culto que Deus espera nosso, diante da adoração que Deus espera nosso, como famílias podem oferecer um culto que agrada ao Senhor? Primeira aplicação. Famílias precisam desenvolver respostas de fé apropriada às suas práticas. Veja, eu queria pensar com você uma cena. Imagine comigo uma família. Aí dentro da família, alguém assim, sem saber muito bem, faz uma pergunta. Por exemplo, o filho. Papai, por que nós vamos ao culto? Uma pessoa então decide responder ali de maneira impensada. Bom, nós vamos ao culto porque nós somos cristãos. E cristãos têm que ir ao culto. Veja, além dessa ser uma resposta rápida e impensada, é uma resposta que revela muito desconhecimento de Deus. É uma resposta inapropriada para um cristão. Eu digo isso porque nessa resposta não é apresentado os motivos
Porque nós oferecemos a Deus adoração. Qual deveria ser, então, a resposta apropriada para uma pergunta como essa, ou para qualquer pergunta sobre nossas práticas religiosas? A resposta apropriada é aquela que indica que todas as nossas práticas religiosas, oração, jejum, consagração, leitura da palavra, congregar com a nossa comunidade religiosa, todas as nossas práticas religiosas são maneiras como nós respondemos à obra de Cristo em nossas vidas. Nós fazemos isso para prestar a Deus o louvor e a honra que lhe é devido. Nós não vamos ao culto para passear, nós não vamos ao culto para brincar na salinha, nós não vamos ao culto para lanchar, nós vamos para, junto com a comunidade de salvos, reconhecer a obra de Deus em nossas vidas. E essa é uma resposta apropriada. E é isso que eu estou colocando aqui na aplicação. Famílias precisam desenvolver respostas de fé apropriadas às suas práticas. Famílias precisam se ocupar com tempo para responder essas perguntas. Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós cantamos hinos da harpa? Por que nós fazemos isso, aquilo, outro? Antigamente, essa resposta ela era frequente, inadequada, mas frequente. Fazemos porque temos que fazer. Lendo Romanos 1 e 2, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós descobrimos que nós fazemos porque tem que ter um motivo. Nós reconhecemos a obra de Deus e por isso fazemos. Se nós não reconhecemos a obra de Deus, não tem como prestar a Deus um culto que lhe agrada. Segunda aplicação. Estimule sua família a oferecer uma adoração que louve e honre a obra de Deus. Explique para sua família que a adoração precisa acontecer como reconhecimento da obra de Cristo. Além disso, essa adoração deve acontecer por meio do sacrifício que nós oferecemos. E como vimos hoje, o sacrifício que nós oferecemos é o nosso corpo. Nós devemos abandonar aquela adoração ameaçadora e começar a praticar a adoração consciente. Você conhece a adoração ameaçadora? É aquela adoração que geralmente a gente diz assim: se você não for, vai ficar de castigo. Se não ler a Bíblia, vai ficar sem celular. E aí a gente vai motivando pelo castigo. Se não fizer, vai ser penalizado. O que nós vimos hoje é que a motivação do cristão é totalmente oposta. Nós oferecemos a Deus adoração porque reconhecemos tudo que Ele fez por nós. Reconhecemos o seu grande amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Quando famílias começarem a fazer esses estímulos, nós teremos marido, esposa e filhos adorando pelo motivo certo. Eles não estão adorando por causa de obrigações, de relatórios, de visibilidade ou qualquer outras motivações estranhas. Eles estarão adorando porque há um reconhecimento do que Cristo fez por eles. Famílias precisam se motivar por isso. Estimule sua família a oferecer uma adoração que louve e honre a obra de Deus. Terceira aplicação. Apenas uma visão gloriosa de Deus produzirá renovação na mentalidade familiar. E esse tem sido um problema que se desenvolve por pelo menos duas maneiras dentro de famílias. Primeiro, nós temos dificuldade de falar sobre a renovação do Senhor porque nós muitas vezes revelamos uma visão inapropriada de Deus. Segundo, nós não conseguimos expressar ou viver esta renovação da nossa mentalidade porque há um certo ceticismo em muitas famílias. Deixa eu explicar esses dois pontos. Porque, na aula de hoje eu expliquei para vocês que a renovação acontece com esta visão gloriosa da obra de Deus. Mas geralmente, famílias expressam uma visão inapropriada de Deus. Por exemplo, a gente costuma espiritualizar absolutamente tudo. Deus é evocado para justificar todo tipo de infortúnio que nos acontece diariamente. Furou o pneu? Foi Deus. Mandado embora da empresa? Foi Deus. A doença? Foi Deus. E a gente começa a espiritualizar tantas coisas que Deus passa a ser o culpado do nosso sofrimento. Não é difícil encontrar um cristão que já lidou com essa dor, né? Eu estava lá no hospital e a pessoa me disse: olha, você está aqui porque Deus te trouxe para cá.
Olha, você foi mandado embora porque Deus te mandou embora. Então nós não temos uma visão do Cristo glorioso. A gente começa a olhar para ele com medo. Ele não é o nosso Redentor amado, ele não é o nosso Salvador. Ele é quem está nos julgando agora, está nos fazendo sofrer agora. Então essa visão distorcida acaba nos impedindo de ter a mente renovada, porque a gente não vê a grandiosidade do seu amor e da sua misericórdia. Se você não tem consciência disso, 1 Timóteo 1 é um texto maravilhoso para nos ajudar a entender um Deus que é paciente e que salva o pior dos pecadores. Mas, além desta visão inapropriada, há também um certo ceticismo. Famílias, às vezes, são muito incrédulas sobre o que Deus pode fazer. Será que Deus pode? Não temos certeza se Deus pode. Será que Ele existe mesmo? A gente está aqui na nossa vida, então nós não sabemos. E essas demonstrações de dúvidas, né, de perguntas, de questionamentos, colocam muita dúvida sobre a obra gloriosa de Deus. Como nós não temos uma visão gloriosa de Deus, porque nós enxergamos Deus mal e porque temos uma certa descrença em relação a Ele, nós deixamos que a renovação da nossa mente aconteça por meio do moralismo. Não, então se esforce, pare de usar celular, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo outro. E aí nós vamos tentando renovar a nossa mente assim, fazendo listas de coisas que você precisa abandonar para ter sua mente renovada. Ou então a gente vai usando medo. Olha, você vai para o inferno. Olha, você vai voltar para o hospital. Olha, você vai ficar doente. E sabe quando é que uma mente assim é renovada? Nunca. Porque o que renova a nossa mente é esta visão gloriosa da obra de Deus. Esta ação do Espírito sobre nossas vidas é que faz com que as nossas mentes sejam renovadas para a grandiosidade da obra de Cristo. Bom, quarta aplicação. Apenas Deus pode dar vida boa que você deseja para a sua família. Isso porque apenas Deus tem uma vontade para nós que é boa, uma vontade que é agradável e uma vontade que é perfeita. Eu sei que nós, às vezes, somos muito preocupados em deixar boas coisas para a nossa família, né? Como se nossas motivações fossem as melhores e isso seria suficiente para eles viverem uma vida boa, mas não existe nada como a vontade de Deus. Talvez seja muito bom deixar para o seu filho uma casa, deixar para o seu filho educação, deixar saúde, deixar cultura, deixar tantas coisas. É bom, mas nada se compara ao que a vontade de Deus pode fazer pela sua família. Nada. E famílias precisam ter esta visão gloriosa. Eu me lembro de ter participado de uma festa cristã, uma festa de 15 anos, e essa foi uma cena marcante. Porque naquela festa glamurosa, muito bonita, a mãe disse assim para a filha, naquele momento de discurso, né? Filha, tudo isso que nós fizemos foi para marcar este dia da sua vida. Mas não há nada mais importante do que a gente possa fazer por você do que te ensinar a vontade de Deus. E ela abriu a Bíblia e falou, aqui está a vontade de Deus para a sua vida. E aquilo foi maravilhoso porque esta é uma visão bíblica que nós temos que trazer para dentro da família. É ótimo tirar férias, é maravilhoso ter uma casa, é ótimo ter um emprego, mas nada se compara à vontade de Deus. E essa é a aplicação que estou fazendo. Apenas Deus pode dar a vida boa que você deseja para a sua família. Última aplicação para então nós encerrarmos. A vontade de Deus para a sua família está revelada no Evangelho de Jesus Cristo. A vontade de Deus não é algo assim escondido como muita gente gosta de tratar, algo místico, né? Às vezes a gente trata a vontade de Deus com misticismo, como se fosse um segredo, essa ideia do segredo. Mas a vontade de Deus está revelada no Evangelho. Conhecer a Cristo Jesus me permite conhecer a vontade de Deus. Portanto, o que eu desejo que a minha família conheça é a obra de Cristo Jesus. Porque conhecendo a Cristo, eles conhecerão a vontade de Deus. Obedecendo a Cristo, eles estarão obedecendo a vontade de Deus. Cristo, portanto, é quem deve conduzir a nossa família ao padrão excelente que nós estamos procurando. Nós não vamos conseguir fazer isso.
E aqui há muitos riscos de nós desvirtuarmos o nosso corpo e a nossa mente para aquilo que Cristo não espera de nós. Por isso que nessa lição foi importante perceber que Deus quer um culto que lhe agrada. E esse culto exige o meu corpo e a minha mente. Ambos precisam ser sacrificados e oferecidos a Deus. O meu corpo e a minha mente são sacrificados e oferecidos por causa de tudo que ele fez por nós. Nós reconhecemos a sua obra. E quando temos esta visão gloriosa da sua obra, a nossa mente é transformada a querer viver a sua vontade, a obedecer os seus decretos, seguir os seus mandamentos. E ao fazer isso, nós então descobrimos a vontade do Senhor. E vivendo a vontade do Senhor, nós podemos dizer, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso que o Evangelho de Cristo Jesus é tão importante. Eu oro ao Senhor para que esta palavra lhe ajude a construir uma família sadia. Talvez é desafiador para nós abandonar o medo como estímulo familiar para as práticas religiosas. Talvez é desafiador para nós abandonar a falta de sentido. Mas este é o culto que Deus está procurando. Este é o culto que agrada a Deus. Eu peço ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e discernimento para que a gente consiga produzir este amadurecimento em nossa família, para que nossa família, para que individualmente, como povo de Deus, a gente possa oferecer a Ele este culto que lhe agrada. Deus abençoe sua vida. Se Deus nos permitir, nos encontramos aqui na semana que vem para a nossa próxima lição. Até lá.